Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer as revisões, para nossa prova de História e Geografia também. Ai, tia, mas nossa, duas revisões juntas? Sim, hoje nós vamos ter que fazer duas revisões, tá bom? Porque nossa prova já é semana que vem e amanhã vocês já têm prova, né? Já começam as provas de vocês. Então, para vocês conseguirem estudar para cada prova, separadinho, a tia vai dar as duas revisões hoje e também vai fazer a correção com vocês, ok? Então, vamos com calma, a gente vai dar conta, vai dar tudo certo, ok? Então, vamos lá. Pega para a tia primeiro a revisão de história, tá bom? Nós vamos fazer as duas páginas da revisão de história primeiramente. Depois a gente faz a de geografia. Vamos lá? Questões. Leia o texto abaixo. Arqueologia, uma atividade muito divertida. A arqueologia é o estudo da sociedade humana por meio de tudo que é feito ou alterado pelo ser humano, como pedras usadas como machados, barro secado e transformado em um prato de cerâmica ou mesmo um osso de animal consumido como alimento e que foi usado como colar. Tudo que é material e usado pelo homem é estudado pela arqueologia. O arqueólogo busca os vestígios de construções e objetos feitos ou usados pelo homem, chamados de artefatos. Os lugares onde esses restos estão são chamados de sítios arqueológicos. Para descobrir um sítio, é necessário andar e observar o que se encontra no solo. Restos de tijolos, cerâmica, pedras. Pode escavar-se o lugar, ou seja, buscar o que está debaixo da terra. A escavação deve ser feita numa área delimitada, por exemplo, em quadrículas, de alguns metros por alguns metros. Os objetos encontrados são registrados conforme os estratos ou camadas dos solos. No laboratório, as peças são estudadas, desenhadas e armazenadas. Então, esse texto ele vai explicar qual que é o ofício do arqueólogo, Como que os arqueólogos descobrem fósseis e tantas outras coisas sobre os povos que viviam, mesmo num período onde nem existia escrita. Então, aí do ladinho desse texto tem um desenho, que mostra como que é o trabalho do arqueólogo, Aí tem um desenho, de como se fosse um sítio arqueológico, e diversos artefatos. Então, agora, nós vamos responder as questões relacionadas a esse texto. Letra A. Segundo o texto lido, escreva abaixo a definição de arqueologia. Essa resposta está no texto, então você vai voltar, reler o texto e vai encontrar a parte que está explicando o que é arqueologia, ok? Aí você vai copiar a explicação. Agora a letra B. Como os arqueólogos podem encontrar um sítio arqueológico? Também está lá no texto. Vocês vão voltar, ler novamente e vão descobrir como que é possível encontrar o sítio arqueológico. Vocês vão copiar o trecho que fala isso, ok? Agora, número 2. A arte rupestre é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Qual o motivo dos homens pré-históricos fazerem desenhos nas paredes das cavernas? Para que esses homens lá da pré-história eles faziam essas inscrições nas paredes das cavernas? Por que será? Será que era só para passar tempo? Ou será que eles queriam registrar o seu dia a dia e tudo mais? Pessoal, é muito importante que vocês consultem a apostila de vocês, consultem os textos no caderno, para vocês conseguirem resolver essas atividades, tá bom? Então tá legal. Número 3. Desde o seu surgimento, o homem buscou formas de se adaptar ao meio em que vive. O desenvolvimento de algumas tecnologias na pré-história permitiam aos seres humanos mudarem seu modo de viver e se relacionar com o meio ambiente em que estavam inseridos.
Essas descobertas deram origem à Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Sobre a Revolução Agrícola Neolítica, preencha as lacunas a seguir, com as expressões do quadro abaixo. Então, tem um quadro, né? Aí na folha de vocês, na segunda folha agora de revisão, escrito assim: Neolítico, agricultura, paleolítico, diferentes partes e reserva de caça. Vocês vão ler as sentenças abaixo e vão encaixar qual termo que completa corretamente a frase, ok? Então vamos lá. Letra A. A permitiu não faltar alimentos para o grupo. O que não permitiu faltar alimentos para o grupo? Você vai selecionar aí o termo, copiar e assim por diante, ok? Então vamos lá. Letra B. A prática causou uma mudança no modo da humanidade se relacionar com a natureza. A prática do quê? Letra C. A agricultura foi inventada várias vezes ao longo da história humana e do mundo. Então, a agricultura não surgiu num lugar só, ela surgiu em vários locais, né, de diferentes formas e com diferentes alimentos, ok? Letra D. No período, além da agricultura, o homem passa a dominar a criação de animais. Vocês vão selecionar qual o período aí em que o homem começou a dominar a criação de animais. É um desses períodos da pré-história aí, né? Agora, letra E. A pré-história é dividida em 2 períodos para fins de estudo. São eles período tananã e período neolítico, né? Então, vocês vão encontrar lá qual o período, né, que preenche corretamente aí essa frase, ok? Número 4. Explique como se deu o surgimento das primeiras cidades. Nós vimos que as primeiras cidades, as primeiras civilizações, elas se desenvolveram próximo às crescentes férteis, não é isso? O Egito, a Mesopotâmia, a China. O que eram as crescentes férteis mesmo? Eram aquelas regiões próximas aos rios, né? Onde as pessoas podiam praticar agricultura, né? Porque quando o rio transbordava, ele deixava as terras próximas à sua margem muito férteis. Então, eles usavam esse solo para plantar, né, vários alimentos. Então, vocês vão explicar como que deu o surgimento das primeiras cidades. O que aconteceu que começaram a surgir os agrupamentos humanos? Por que isso aconteceu, tá bom? Quero que vocês expliquem, então, bem detalhado aí, tá bom? Por que os homens deixaram de ser nômades e começaram a ser sedentários? É isso que eu quero que vocês expliquem, ok? Número 5 agora. A Mesopotâmia abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença em sua região de 2 importantes rios foi fundamental para que o homem, a partir do desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, pudesse sedentarizar-se e formar cidades naquele local. De acordo com o que estudamos, quais os rios banhavam o território da Mesopotâmia? São 2 rios, tá? Vocês vão dar uma lidinha lá na apostila, pesquisar e achar o nome desses rios, tá bom? Um desses rios tem até nome de animal, tá? Uma dica. Número 6. Leia o texto abaixo. Há centenas de milhares de anos, nas noites frias de inverno, a escuridão era um grande inimigo. Sem a lua cheia, a noite era perigosa. Havia muitos predadores que poderiam atacar facilmente enquanto dormíamos. O frio intenso era outro inimigo. Até que um dia, talvez ao observar uma árvore atingida por um raio, os hominídeos descobriram algo que modificaria completamente o rumo da nossa evolução. Ao dominar essa entidade, foi possível se aquecer, proteger-se dos predadores e ainda cozinhar os alimentos. Vocabulário aí, entidade, é a existência de alguma coisa, né, de algo. Agora, responda, letra A. Segundo o texto, o que foi descoberto?
Esse texto ele não fala o nome dessa entidade aí não, mas ele dá algumas dicas, né? Fala que ele servia para aquecer as pessoas nas noites frias, afugentar, né, os animais perigosos, cozinhar alimentos. Então, o que foi descoberto então? Sobre o que esse texto está falando? Sobre o domínio do quê? Eu acho que vocês já pegaram, né? O que é. Então, tá legal. Se não, dá uma lidinha na apostila, que na apostila também tem, tá bom? Nas páginas que a tia mandou no bilhete para vocês consultarem, tá legal? Letra B. Qual a importância dessa descoberta? A importância dela tá no texto, né? Essa tá explícita no texto aí. Tá falando que servia para quê? Essa entidade aí, para que ela servia para as pessoas, né? Vocês vão copiar então aí. Então vocês vão, gente, então vocês vão acompanhar essas explicações. Se preciso, pausa o vídeo, volta, tá? E acompanha também na apostila. Pega a apostila, pesquisa naquelas páginas que a tia mandou no bilhete, tá bom? Que vocês vão conseguir fazer essa revisão. Se ficar com dúvida mesmo assim, pode me ligar, me mandar mensagem que eu vou ajudar vocês, ok? Então tá bom. Um beijão e até daqui a pouco.